Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Bahar não consegue acreditar que ela tenha que vivenciar a morte de uma pessoa 2 vezes. Para seu marido, a dor da primeira morte não foi suficiente. Ele voltou e morreu de novo. Ele é um homem egoísta. Fazile pede para não perderem as esperanças, já que estão internados e ainda não sabem se ele morreu. Bahar pergunta se isso é verdade, então por que ele está sentindo tanta dor? Fazile responde que é por medo de perdê-lo. A médica se aproxima de Bahar e confirma que Sarp está morto, o que a deixa chocada. Poucos minutos depois vemos que Bahar está encostada no ombro de Fazile. Ela fica um pouco mais calma e pede a Deus que a acorde daquele pesadelo porque ela só quer ver a felicidade. Ela também diz que não tem mais forças para aguentar. Não mais. Bahar respira fundo. 3 meses depois, Bahar está deitada com os filhos na grama do campo. Doruk olha para a barraca de acampamento atrás deles e dela sai uma bola. O menino corre atrás dela enquanto Bahar e Nizam vão atrás dele. A bola cai em um lago, mas eles conseguem tirá-la e começam a jogar. Da mesma forma, Seida chega e se surpreende ao ver Arif sentado em frente ao refeitório. Ela o abraça muito feliz e o recebe de volta em casa. Aí ele pergunta por que ele não contou que vinha buscá-lo. Arif apenas diz que está tudo bem. Eles se sentam e ele pergunta se ela tem emprego. Seida responde que depois do ocorrido ela teve que deixar o emprego. Então Arif pergunta como ela conseguiu dinheiro para sobreviver. Seida responde que emprestou para todo mundo. Além disso, ela conta a Arif que já foi a várias entrevistas de emprego, mas nunca ligam para ela. Ela conta a ele que Bahar foi acampar com as crianças, mas Arif apenas diz a ela que está bem. Arif vê Talat chegar e se despede de Seida. Ela pergunta para onde ele vai e Arif informa que o dono do café agora é Talat, pois lhe devia dinheiro porque o carro lhe pertencia no dia do acidente. Eles caminham em direção ao prédio e veem um homem descendo as escadas acompanhado de uma mulher, muito sorridente. Arif pergunta a Seida quem eles são e ela responde que ele deveria perguntar a seu pai Yusuf para que ele pudesse ver que tipo de pessoas ele deixa morar lá. Sirin chega na casa de Yael e avisa que foi falar sobre seu pai. Yael pergunta o que está acontecendo e Sirin lhe diz que Enver está com dor de cabeça porque ele sempre fala sozinho, como se houvesse alguém na frente dele. Pelo que viu, parece que seu pai está falando com sua mãe. Ao descobrir, pergunta o que há de errado, mas ele nega o que está acontecendo e age como se não fosse nada. Ela está realmente preocupada com ele. Yael diz que não podem dizer com certeza se ele está louco, mas obviamente há um problema. Sirin pergunta o que deveriam fazer. Enver está deitado na barraca de acampamento. Tem a Tícia ao seu lado que lhe diz que eles deveriam ter mais cuidado, pois Sirin começa a suspeitar deles. Ela ouviu falando sozinho e está preocupada que ele fique ainda mais confuso. Enver diz que eles deveriam contar a verdade para a filha para que ela relaxe e eles resolvam de alguma forma. Os dois sorriem. Arif pergunta ao pai se alguém se mudou para o apartamento de cima enquanto ele estava fora. Yusuf responde que não, porque todos os inquilinos já estão ocupados. Arif pede que ele se sente e diz que acabou de ver um casal saindo do prédio e não sabe quem são. Seida pediu que ele perguntasse. Yusuf diz que não sabe porque não é o vigia do prédio. Além disso, Seida não pode dizer nada porque não paga o aluguel há meses, assim como Bahar. Ele não tem o direito de reclamar com eles e eles nem recebem dinheiro da cafeteria que ele deu a Talat. Arif pergunta novamente quem são essas pessoas e Yusuf confessa que de vez em quando aluga o apartamento que pertencia a Sarp para quem pede. Arif lembra que Sarp pagou 6 meses de aluguel adiantado, mas Yusuf diz que mal podem esperar que aquele homem volte dos mortos. Além disso, você só aluga por algumas horas e as pessoas saem rapidamente. Arif grita com ele que o prédio não é um bordel e que ele tem que respeitar isso. Se quiserem dinheiro, terão que trabalhar como qualquer outra pessoa. Yusuf diz que está velho demais para trabalhar e vai para seu quarto. Mais tarde, Yusuf vai até o apartamento de Seida e pede que ela o deixe entrar para conversar sobre algo importante. Os dois sentam na sala e Yusuf coloca a mão na perna de Seida. O velho cocoliso diz sorrindo que sabe que ela não pode pagar o aluguel. Eles podem chegar a um acordo para que ela não precise mais se preocupar com isso. Seida também sorri para ele e diz que não consegue acreditar. Ela pede que ele espere por ela em seu quarto e ela irá com ele em um momento. Yusuf, entusiasmado, vai até o quarto e tira a roupa.
Aí Seida entra, pega as roupas de Yusuf e joga pela janela. Ela grita com ele que não é a mesma mulher de antes e manda ele sair do apartamento dela ou ela vai bater nele. Yusuf desce rapidamente e pede a Arif para abrir a porta. Ele pergunta onde estão as roupas dela e Yusuf responde que está muito chateado e se veste, sai para a rua e pega as roupas que Seida jogou fora enquanto ela lhe diz da janela que espera que ninguém sofra o mesmo vergonha. Bahar, Enver e as crianças estão acampando e recolhendo lenha para a fogueira. Bahar e Enver observam as crianças brincando e dizem que quando você é criança é muito fácil esquecer as preocupações com uma pequena risada, à medida que a pessoa cresce é mais difícil esquecer. Enver olha para a filha e pergunta o que ela achou da escola infantil. Bahar diz que ainda não decidiu e só tem até amanhã. Enver diz que é uma boa escola onde ensinam inglês como se fosse sua língua materna. Bahar diz que é verdade, mas é um lugar muito caro e ele ainda precisa pensar em transporte, livros e uniformes. Enver pergunta o que fará quando receber o dinheiro de Sar. Bahar diz que dará metade para Ali e Omer e o restante seria suficiente para pagar as mensalidades escolares de um ano, além de aluguel e alimentação. Ela olha para os filhos e diz que gostaria de mandá-los para uma escola particular para que tenham pelo menos um ano para aprender tudo o que puderem. No entanto, ficariam deprimidos se no final do ano descobrissem que não poderiam continuar. Bahar pede aos filhos que coloquem mais lenha porque o fogo está se apagando. Doruk coloca tanto que o fogo se apaga e Bahar. Ele pede a Enver para ajudá-los a ligá-lo novamente. Enver tenta o seu melhor, mas falha. Seida está limpando sua casa e ouve uma batida na porta. Ao abrir ela vê Arif que a informa que Yusuf está alugando o apartamento de Sar há horas. Ele então pergunta se Bahar sabe. Seida responde que não, nem é capaz de contar a ele. Arif diz que se encarregará de resolver esse problema e pede que ela não jogue a roupa do pai na rua da próxima vez, mas que avise se isso a incomoda. Seida pergunta o que ele vai fazer agora que não tem refeitório. Arif responde que não sabe, mas espera encontrar algo em breve. Seida avisa que Henry está procurando alguém que o ajude, pois está abrindo um novo restaurante e não tem tempo para cuidar do café. Você precisa de alguém que saiba administrar as contas. Arif diz a ela que vai pensar no assunto e Seida diz que primeiro precisa contar algo importante para ele. Ao mesmo tempo, vemos que o café Sirin de Henry também funciona lá. A maluca ondulada cumprimenta Henry quando ela chega e traz um café para sua mesa. Sirin conta a Henry que sua mãe foi ao refeitório, mas não contou que ele havia levado Bahar para acampar. Henry agradece. Ele recebe um telefonema de Seida que lhe diz que tem Arif em mente para o trabalho que ele lhe falou. Ele é um homem bom, limpo e respeitoso. Henry diz que confia em Arif e pede que ele venha amanhã conversar. Seida agradece e desliga a ligação. Seida vai até o quarto do filho para guardar o aspirador e vê um enfeite de cabelo muito elegante sobre a mesa. Seida pega e lembra do dia em que trabalhava como cuidadora de Raif. À noite ela disse a ele que ficaria no quarto de hóspedes e lá encontrou um armário cheio de lindos vestidos e acessórios. Seida vestiu um casaco com entusiasmo e enfeitou a cabeça. Seu telefone tocou e quando ele atendeu recebeu a terrível notícia da morte de Sar. Seida saiu correndo com um enfeite na cabeça, muito chateado e chorando. Ela disse a Raif que ele tinha que ir embora imediatamente, pois ela não podia deixar a amiga sozinha. Raif apenas olhou para ela. Fazile acompanha outra enfermeira que não pôde trabalhar com Raif. Fazile vai até a cozinha e tenta fazer algumas tarefas, mas é difícil porque ela está com dores e não consegue se esforçar. Ela recebe uma ligação de Yale perguntando por que ela não foi aos exames de fisioterapia. Fazile responde que não conseguiu ir porque não consegue se mover sem sentir dor e não teve tempo de sair porque não encontrou alguém que cuidasse de seu filho. Yale diz que pode ligar para a mulher chamada Seida, que cuidou dele e que teve que sair por um incômodo. Fazile responde que não a conheceu, mas segundo palavras do filho, ela não é uma mulher profissional. Yale diz que está bem e pede que ele cuide de sua saúde. Fazile desliga e tenta alcançar uma panela que está bem perto do chão, mas a dor a faz gritar. No acampamento, Bahar e Enver tentam acender a fogueira há horas, sem sucesso. Bahar tenta acendê-lo esfregando um pedaço de pau em outra superfície e fica muito exausto. As crianças começam a dizer que estão com fome e Bahar pede novamente a Enver o isqueiro. Ela tenta por alguns minutos até que finalmente consegue colocar fogo na lenha,
Todos sorriem muito felizes. Enquanto isso, Fazile está descansando e Raif diz que pelo menos agora ele consegue entender como se sente sem poder se mover. Fazile diz que não precisa ter problemas nas costas para entender o filho. Raif está com um livro nas mãos e conta à mãe que, pelo que viu, seus melhores trabalhos como escritora foram os primeiros que ela escreveu. Então, quem ficou famoso quando estava perdendo o talento? Ele se aproxima um pouco mais e conta que as pessoas acham que ela parou de escrever porque se dedicou a cuidar do filho inválido, mas o que não sabem é que ela aproveitou aquele acidente para esconder o fato de não ter escrito como deveria. Assim como antes, o pior de estar imobilizado é que você não consegue ouvir os fatos, só consegue deitar e ouvir os outros. A campainha toca e Raif se aproxima da porta para abri-la. Vemos que é Seida quem lhe conta que só foi trazer algo que levou por acidente. Fazile pergunta da sala quem ela é e Seida entra rapidamente dizendo que foi ela quem cuidou de Raif por um dia, mas que ela teve que se ausentar por motivos imperiosos. Ela entra na sala e ao ver Fazile pergunta se eles já se conheciam. Fazile lembra que eles se viram no refeitório do hospital, embora não tenham tido o melhor encontro. Ela pergunta por que ele veio. Seida diz que ele trouxe algumas coisas que pertencem a ela e pergunta se já encontraram alguém para cuidar do filho. Raif intervém e diz que não encontraram ninguém, se ela tiver interesse pode voltar. Fazile diz ao filho que eles deveriam discutir o assunto primeiro entre si, mas Raif responde que isso não é necessário. Fazile diz que está bem e Seida tenta abraçá-la emocionada, mas Fazile grita de muita dor. Raif avisa Seida que eles estão com um pouco de pressa para que ela os ajude já que sua mãe não consegue se mexer. Fazile pergunta o que ele tem na bolsa e Seida, um pouco envergonhada, mostra o chapéu que pegou. Ela avisa que já sabe onde colocar e vai para o quarto. Vemos que Raif sorri ao ver como sua Seida incomoda sua mãe. As crianças estão dormindo e Bahar está sentado com Enver em frente à fogueira. Ele diz a ela que acampar é uma boa ideia, embora seu humor tenha mudado um pouco. Bahar diz que eles gostariam que todos estivessem com eles. Enver diz a ele que sua esposa Tissa está sempre com ele, na verdade ela está e isso não é mentira. Bahar diz que às vezes sente que a mãe também está com ela, assim como Sarp. No final das contas ela gosta de conversar consigo mesma pensando que eles estão com ela e conta como foi e tudo o que ela fez. Enver pergunta se ela também consegue vê-los e Bahar, sorrindo, diz que sim, ele viu sua mãe na noite do funeral dela e Sarp há apenas alguns dias. Enver diz com entusiasmo que achava que estava enlouquecendo, mas... agora que você sabe que é muito bom. Bahar diz que sempre se perguntou por que os via em seus sonhos, mas então viu Sarp tão bonito e feliz que entendeu que ele estava bem e também viu sua mãe que parecia muito jovem. Enver apaga o sorriso do rosto ao saber que Bahar se referia apenas aos sonhos e não à realidade. Ele observa que a Tícia aparece atrás de Bahar e caminha em direção à floresta. Enver apenas olha para ela com tristeza e Bahar pede para ela apagar o fogo e ir dormir. Bahar acorda e sai da tenda. Enquanto caminha ouvimos sua voz dizendo que as pessoas o aconselham a esquecer seu passado, mas o que eles não sabem é que mesmo que as marcas do passado sejam apagadas, é impossível se livrar disso. Vemos o caixão de Sarp sendo enterrado. Bahar diz que essas marcas não vão desaparecer e ficarão com ela para sempre. Ela cai no chão e toca a terra com as mãos. Bahar respira fundo e se lembra do momento em que o médico veio até ela e deu a má notícia sobre a morte de Sarp. Bahar deu um grito de partir o coração e chorou. Arif voltava para seu quarto com a policial e quando a viu tentou se aproximar para saber o que estava acontecendo. Bahar gritou com ele para ficar longe dela e deixá-la em paz. Depois abraçou Fazile novamente enquanto chamava incessantemente pela mãe. Bahar toca a terra ao seu lado tentando se sentir próximo da terra que cobre o corpo de Sarp. Ela se lembra do dia do funeral de Atice e Sarp e sente que também está sendo enterrada. De repente ela acorda assustada e vê que são seus filhos colocando flores nela. Bahar se levanta e diz que irá preparar o café da manhã. Enver pergunta se ele se sente bem. Bahar diz que todas as manhãs se sente muito mal, mas com o passar das horas ele melhora. Ao abrir os olhos vê que é um dia novo e completo para viver, mas não sabe o que fazer e só sabe que precisa sair da cama. Todas as manhãs são assim, chamam as crianças para virem tomar o café da manhã. Por outro lado, vemos que Fazile acorda e ouve uma mulher cantando em sua casa. Ela percebe que é Seida e tenta ligar para ela, mas Seida não a ouve.
Com muito esforço e dor, Fazile se levanta e sai do quarto. Ela vê que Seida está limpando as janelas e pede que ela desça dali, pois esse não é o seu trabalho e é muito perigoso para ela fazê-lo. Seida obedece e Raif se aproxima deles dizendo que fizeram muito barulho. Fazile pede que Seida vá até a cozinha explicar como eles tomam café da manhã, mas Seida diz que já preparou o café da manhã e vai colocar na mesa. Ela vai até a cozinha. Fazile diz ao filho que se pudesse não permitiria que aquela mulher trabalhasse um único dia em sua casa, mas eles precisam dela. Ela vai até a cozinha e pede a Seida que leve o café da manhã para o terraço. É tradição comer lá sozinho com o filho. Seida diz que está bem. Fazile pergunta como está Bahar e Seida diz que está muito mal. Na verdade, tem sido difícil. Poucos minutos depois vemos que Fazile e Raif já estão à mesa comendo. O escritor pede que Seida saia e ela ligará para ela quando precisar. Seida obedece, mas antes de sair é imprudente e pergunta por que só os dois estão tomando café da manhã e não com o marido e pai do filho. Fazile diz que ela não deve perguntar sobre coisas que não são da sua conta, pois seria melhor se ela de agora em diante não pergunte nada sobre a vida deles. Seida entende e vai embora. Raif olha atentamente para a mãe e os dois permanecem em silêncio. Henry foi buscar Enver, Bahar e as crianças e agora eles estão voltando para a cidade em seu carro. Doruk diz que voltará para a escola em breve. Henry sorrindo diz que sabe, é a melhor escola de Istambul e ele tem certeza que eles poderão falar inglês no verão. As crianças estavam se referindo à escola normal e Enver tenta mudar de assunto, mas Henry continua dizendo que aquela escola tem até piscina e eles podem andar a cavalo. Nizam pergunta a qual escola ele está se referindo e Bahar ele apenas diz que Henry está confuso. Nizam sorri e diz à mãe que provavelmente está tentando esconder a surpresa. As crianças agora não param de perguntar em que escola irão. Bahar confessa para eles que não foi ela quem preparou tudo, mas sim Nezir, que os matriculou em uma excelente escola. Embora se não quiserem sair da escola em que estão podem ficar, pois lá tem seus professores e amigos. Nizam diz que não tem problemas em mudar de escola e que uma melhor seria incrível. Bahar não tem escolha senão dizer aos filhos que assim será. Eles chegam na casa de Enver, que se despede, sai do carro e suspira antes de entrar em casa. Então Henry leva Bahar e os filhos para seu apartamento. Começam a desmontar as coisas e Arif sai do prédio. As crianças o veem e correm para abraçá-lo. Bahar apenas olha para ele e diz que é bom que ele tenha voltado. Ele agradece. As crianças felizes pedem que ele entre em casa com elas, mas Arif diz que tem coisas para fazer e deve ir embora. Bahar e as crianças sobem para seu apartamento. Henry pede a Arif que venha amanhã ao refeitório para conversar. Arif diz que tudo bem e eles se despedem. Fazile está assistindo TV com o filho e diz que disse a Seida que ela não precisava passar a noite com eles e que ele ainda não foi embora. Seida entra na sala e pergunta se lhes oferecem mais alguma coisa antes de sair. Fazile responde que não, mas Raif diz que quer um café e nada de açúcar. Seida sorri e diz que vai preparar agora mesmo. Fazile pergunta ao filho por que ele vai tomar café a essa hora se ele nem gosta. Raif responde que só estava com um pouco de vontade. Depois de um tempo, Raif está tomando seu café. Seida se aproxima e avisa que irá embora, mas pode ficar se precisarem. Fazile diz que não e lhe deseja boa noite. Seida caminha lentamente até a porta, calça os sapatos e sai. Fazile lembra que havia prometido entregar Seida para ela pegar o ônibus, mas como não conseguiu mais encontrá-la, diz que entregará a ela amanhã. Sirin termina a jornada de trabalho no refeitório e se despede de Henry. Entrega-lhe o primeiro pagamento em um envelope e avisa que vai esperar ela trabalhar amanhã. A maluca ondulada diz que está bem e sai do local. Ela liga para o pai e pergunta o que ele está fazendo. Enver conta que estava fazendo compras e já está voltando para casa. Sirin diz que irá à casa de Bahar porque prometeu comprar um bolo para os sobrinhos com o primeiro pagamento. Enver a parabeniza por isso e os dois se despedem. Enver entra em casa e começa a ligar para Tisse. Ele avisa que tem boas notícias. Sua filha Sirin foi visitar Bahar. Eles estão se dando bem e podem passar algumas horas sozinhos sem serem incomodados. Ele fica ligando para Tisse e a procura por toda a casa. Leva as compras para a cozinha e diz que vai preparar algo delicioso para eles comerem enquanto assistem TV. Sirin chega na casa de Bahar e cumprimenta a todos. Ela dá a eles o bolo que prometeu comprar e Bahar agradece. Ela coloca dentro da geladeira para comer depois do jantar.
Sirin percebe que a geladeira está vazia e diz a Bahar que se ele precisar de dinheiro para comprar comida ela pode emprestar, pois são irmãs. Bahar diz a ele que não é necessário. Sirin diz-lhe que ouviu dizer que Arif foi libertado da prisão. Não podem permitir que ele seja libertado e devem denunciá-lo novamente, pois ele assassinou 2 pessoas. Bahar o lembra que o que aconteceu foi apenas um acidente. Arif estava apenas tentando levá-la ao hospital e se ela não tivesse desmaiado nada disso teria acontecido. Ela pede a Sirin que não desconte em Arif, se ele quer culpar alguém então deveria culpá-la. Sirin diz em voz baixa que sua irmã será a próxima a morrer e então Bahar diz para ela não continuar falando sobre isso. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.